Olá, eu sou a Betânia e nesse seminário de nuclear eu vou falar para você sobre o modelo de matéria de quarks termodinamicamente consistente e com dependência na densidade. A gente vai começar aqui pela nossa motivação, no diagrama de fases da QCD. A gente já viu nesse curso que em temperaturas altas e potencial químico zero, a gente consegue resultados da QCD na rede, nessa região aqui do diagrama. Mas para boa parte, para quase para todo o restante do diagrama, a gente precisa de modelos efetivos para descrever a matéria nuclear. Então, como eu falei ali no título, a gente vai tratar hoje de um modelo de quarks, que serve para essa parte aqui do nosso diagrama de fases. E é um modelo efetivo, porque, mais uma vez, a gente não consegue resolver analiticamente a QCD fora dessa região aqui. Tem outra parte muito interessante desse diagrama, que é justamente a de estrelas de nêutrons. Porque se vocês repararem bem, as estrelas de nêutrons estão nessa região aqui de temperatura zero, basicamente, e de densidades bem altas. E elas estão nessa região que é um pouquinho incerta. Então, a gente não sabe se as estrelas de nêutrons são compostas puramente de matéria hadrônica, ou se acontece uma conversão e elas se tornam uma estrela só de matéria de quarks, ou se elas podem ser também estrelas híbridas, por exemplo, com um núcleo de quarks e uma crosta hadrônica, por exemplo. Então, a nossa motivação é usar um modelo dependente de densidade, que é mais sofisticado que a versão mais básica do modelo de sacola do MIT, para descrever a matéria de quarks. A gente vai analisar a consistência termodinâmica, e vocês já vão entender por que isso é importante, e ela não é tão trivial de ser tratada ao introduzir a dependência na densidade. E a gente vai ver uma maneira de resolver esse problema. E então, a gente vai usar o nosso modelo para descrever estrelas estranhas, a fim de comparar esse modelo com dados experimentais, porque na física a gente precisa comparar o que a gente está fazendo com dados experimentais. Então, a gente vai pegar nossos resultados para massa e raio de estrelas estranhas e comparar com o que os astrofísicos medem para essas quantidades. O modelo de quarks com massa dependente da densidade, ele considera que a massa dos 3 quarks mais leves, o up, o down e o strange, escalam com a densidade bariônica, imitando a interação forte entre os quarks. Aqui a gente tem essa relação da dependência da densidade, então a gente vai ter aqui um termo, esse M0, e qualquer um dos quarks, up, down ou strange. A gente vai ter um termo de corrente, que ele é fixo, e a gente vai ter esse termo aqui, que é inversamente proporcional à densidade bariônica, e esse daqui que é proporcional. Esse parâmetro aqui, o D, ele é chamado de parâmetro de confinamento. Já vou explicar um pouquinho melhor para vocês. E o C é um parâmetro que a gente considera perturbativo. O que isso quer dizer? Bom, a gente pode ver que em densidades mais baixas, o comportamento que vai prevalecer é ditado por esse D. Então, a gente vê aqui, eu tenho um gráfico da massa pela densidade, e que em densidades baixas, aqui a gente vai ter massas muito mais altas, porque justamente esse modelo está imitando o confinamento. Ele imita, ele é uma forma da gente descrever esse confinamento. E daí, quando a gente vai subindo a densidade, a massa dos nossos quarks vai ficando menor. E esse C, aqui eu não coloquei, mas para vocês terem uma ideia, o D é um parâmetro que ele vai estar na ordem, se a gente escolher uma parametrização apropriada, e a gente já vai entender também o que é apropriado e o que não é apropriado, esse D aqui vai ter uma ordem de 10 na 4, 10 na 5 MeV, MeV quadrado. E o C vai ter a ordem de 0 até 1. Então, esse daqui realmente é um parâmetro perturbativo na minha massa. E eu precisei citar no começo da minha apresentação de que esse é um modelo que é consistente termodinamicamente. Por que eu precisei apontar isso especificamente? Bom, se a gente partir da equação fundamental da termodinâmica, a gente sabe que a temperatura zero, a pressão no mínimo da energia por baryon deve ser exatamente zero. A gente tem essa equação aqui. Aqui a gente tem a nossa densidade de energia, aqui a gente tem a densidade bariônica,
Então, como isso daqui é número de baryons por volume, isso aqui é energia por volume, isso daqui é o mesmo que energia por baryon. E o mínimo disso aqui tem que ser exatamente um ponto de pressão zero. Aqui a gente tem essa figura, que ela foi extraída desse artigo aqui, que foi onde foi proposta essa relação aqui da massa dependente da densidade. E nesse artigo foram analisados vários modelos dependentes da densidade. Aqui nessa figura, nós temos plotado a energia por baryon nessa linha cheia aqui, e nós temos plotada a pressão nessa linha pontilhada. A gente pode ver aqui que o mínimo da energia por baryon e a pressão não acontecem na mesma densidade para a maioria dos modelos. Esse aqui é um caso em que o mínimo da energia por baryon e o ponto zero de pressão acontecem na mesma densidade. Então, isso daqui é condizente com essa equação aqui, que é de consistência termodinâmica. Então, como é que a gente resolve esse problema da inconsistência termodinâmica num modelo dependente da densidade? Porque aqui a gente pode ver que na maioria dos modelos a gente não tem essa consistência, a gente não tem que a pressão é zero no mínimo da energia por baryon. A gente resolve esse problema partindo da equação fundamental da termodinâmica, já na forma diferencial aqui. Aqui nós temos a equação fundamental para energia livre. Então, aqui a gente tem energia livre, a entropia, a temperatura, pressão, volume, potencial químico e o número de partículas. Se a gente pegar isso daqui e dividir pelo volume, aqui a gente vai ficar com uma densidade de energia livre, uma densidade de entropia, vai ter esse termo aqui, que está multiplicando pelo volume, e aqui a gente vai ter o potencial químico e uma densidade de partículas. A gente considera que a matéria de quarks é um sistema infinitamente grande. Se vocês tiverem um pouquinho de dificuldade de entender isso, sugiro vocês voltarem no vídeo que a professora discutiu a matéria nuclear, porque o conceito é bastante similar. Para um sistema infinitamente grande, a energia livre não deve depender do volume. Então, a gente tem que esse termo aqui tem que zerar. Então, a gente vai ter que a pressão vai ser igual a menos energia livre mais esse somatório dos potenciais químicos vezes a densidade. E reescrevendo essa equação aqui fundamental, com esse termo aqui zerando, a gente vai ter essa equação aqui. E uma maneira de resolver essa inconsistência termodinâmica é, simultaneamente, a equação fundamental, que é essa aqui, a gente olhar para esse sistema como um gás de férmions livre, mas com potencial químico efetivo. Então, a gente vai ter que a nossa energia livre vai ser descrita por um potencial termodinâmico de um gás de férmions livres, com potencial químico efetivo ao invés de real, e uma massa dependente da densidade. A gente pode diferenciar isso aqui, e a gente vai ter essa equação aqui. Se a gente olhar, a gente vai perceber que a gente pode escrever essa densidade de cada partícula como menos a derivada do potencial termodinâmico em relação ao potencial químico efetivo. Essa é a forma como a gente está linkando as densidades e os potenciais químicos no nosso sistema agora. A gente pode, então, reescrever essa equação diferencial aqui, essa equação fundamental da forma diferencial, e a gente vai ter isto aqui. O meu ômega zero, ele depende de quê? Ele depende da temperatura, ele depende dos potenciais químicos efetivos e depende da massa. A gente pode, então, usar as derivadas parciais para reescrever esse d ômega zero dessa forma que está escrita aqui. A massa do nosso sistema, a gente tem que, nesse modelo, a massa é dependente só da densidade. Mas a gente poderia ter uma massa dependente da temperatura, por exemplo. Isso também quebraria a consistência termodinâmica. Então, a gente pode reescrever esse DMI que aparece aqui no d ômega zero com as derivadas parciais também. Se a gente reescrever tudo isso e jogar aqui no DF, a gente vai ter essa nova equação fundamental aqui. E ela deve ser consistente com a equação fundamental que a gente tinha antes. Se a gente comparar os termos, a gente pode ver que a gente tem aqui
Isso daqui, entre parênteses, como a densidade de entropia do nosso sistema. E isso aqui, entre parênteses, como o potencial químico real do nosso sistema. Então, fazendo essas comparações, a gente consegue toda a informação termodinâmica do nosso sistema. A gente consegue tirar a nossa equação de estado daqui. A gente consegue a pressão, a gente consegue a densidade de energia e a gente consegue a relação entre os potenciais químicos reais e efetivos. Além da entropia, qualquer outra quantidade de termodinâmica que a gente quisesse tirar. A gente vai ter aqui que o potencial químico real é o efetivo, mais uma correção que vai ser dependente da densidade. Similarmente, se a gente olhar aqui para a nossa pressão, a gente vai ter que a pressão vai ser igual a menos o potencial termodinâmico de um gás ideal. Essa parte aqui é a contribuição de um gás ideal, e a gente vai ter uma correção aqui que é dependente da densidade, que ela é oriunda justamente da introdução dessa dependência da densidade na massa. Então, para descrever o nosso sistema, a gente precisa basicamente só desse ômega zero aqui. E esse ômega zero, ele vem de um gás de férmions livres. Se a gente voltar também lá na aula da professora Débora falando sobre um gás de férmions livres, a gente vai ter que a expressão para a pressão de um gás de férmions livres é essa aqui. Isso daqui é degenerescência, como a gente está falando de um sistema de quarks. Ela vai ser 6, 3 de cor e 2 de spin. E daí aqui a gente vai ter essa integral com as distribuições de partículas e de antipartículas. Se a gente reescrever para a temperatura zero, a gente vai ter que essa integral aqui, ela vai ser até o momento de Fermi. E por que eu estou falando da pressão? É porque da termodinâmica a gente sabe que o potencial termodinâmico é menos a pressão do sistema. Então a gente consegue o nosso ômega zero olhando só para um gás de férmions livres. E nessa abordagem também, como a gente está olhando o sistema como ele sendo um sistema ideal com potenciais químicos efetivos, o momento de Fermi vai ser linkado aos potenciais químicos efetivos ao invés dos reais também. Para que situação que a gente vai aplicar isso? A primeira é de matéria estelar. Para estudar matéria estelar, a gente vai considerar que a matéria estranha vai ser composta por quarks up, down e strange, além de elétrons. Devido à presença dos leptons, a gente tem interações fracas que acontecem, que vai ter reações desse tipo aqui, como o down e o strange decaindo num up, mais um elétron, mais um antineutrino do elétron. Se a gente restringir o nosso estudo a estrelas compactas frias, depois que os neutrinos já deixaram o sistema por processo Urca, a gente vai ter que os potenciais químicos devem satisfazer a condição de equilíbrio beta, que a gente escreve aqui para os potenciais químicos. A gente também vai considerar que a estrela compacta tem neutralidade de carga. Então, a gente pode escrever a neutralidade de carga dessa forma aqui, onde a gente tem a carga do up vezes a densidade do up, a carga do down vezes a densidade do down e assim por diante. É importante dizer também que quando a gente introduz leptons, eles não têm a dependência da densidade, então eles são tratados como um gás de férmions livres. Outra condição na qual a gente vai aplicar esse nosso modelo é de matéria de quarks. Apesar de, na literatura, normalmente a matéria estranha ser analisada na presença de leptons, essas condições não são adequadas quando a gente vai descrever a matéria nuclear estável, porque se você parar para pensar num núcleo, a gente não tem a presença de leptons. Então, a gente vai aplicar esse mesmo formalismo também à matéria simétrica, que nesse caso aqui a gente chama de matéria simétrica a matéria na qual os quarks possuem o mesmo potencial químico. Então, a gente vai ter o potencial químico do up igual ao potencial químico do down igual ao potencial químico do strange. Antes eu falei que a gente precisava usar parâmetros C e D, os parâmetros da nossa massa, como sendo parâmetros adequados. O que diz o que é adequado, o que não é adequado para a gente? A gente tem que analisar a estabilidade da matéria estranha de acordo com a conjectura de Bodmer-Witten. O que essa conjectura diz para a gente? Ela diz que, apesar de toda a experiência cotidiana apontar para a gente que o estado fundamental da matéria hadrônica são os quarks confinados dentro de hadrons, sob certas circunstâncias, pode ser favorecido que o estado fundamental da matéria seja os quarks desconfinados. E para isso ser satisfeito, a gente precisaria da presença do quark estranho. E como ele só surge em densidades mais altas, isso também justifica o porquê de a gente não ver matéria de quarks desconfinada no nosso cotidiano. Então, como é que funciona essa conjectura? Como é que eu digo que a matéria estranha é estável ou não estável?
a gente vai analisar justamente a energia de ligação do nosso sistema. Se a energia por bárion for menor do que a do ferro, que, se vocês lembrarem também, é o elemento mais estável que a gente tem, a gente vai dizer que a matéria estranha é estável. Se essa energia de ligação tiver entre 930, que é a energia de ligação do ferro, e 939, que é a massa do núcleon, a gente vai dizer que a matéria estranha é metaestável. Além disso, simultaneamente, a gente precisa que a nossa energia de ligação satisfaça essa condição aqui, de que quando você tem só up e down, obrigatoriamente a nossa energia de ligação tem que ser maior do que a do ferro, porque isso daqui, matéria com up e down, desconfinada, tem que ser instável. Aqui para os nossos resultados. Aqui a gente tem a nossa energia por bárion para esse modelo, e a gente tem esses pontinhos aqui, que são justamente os meus pontos de pressão zero. Vocês podem ver aqui que os pontos de pressão zero são justamente o mínimo da energia por bárion, o que significa que a minha equação lá de consistência termodinâmica é satisfeita. Ou seja, ótimo, conseguimos cumprir com o propósito do nosso modelo. A gente pode também analisar aqui se esse ponto cai abaixo ou acima do 930. É um pouquinho difícil de ver, mas aqui, por exemplo, a gente consegue ver que isso daqui é um ponto estável. Isso daqui é um ponto estável também. Esse daqui está mais perto aqui do 930, teria que usar o computador para saber se isso daqui é estável ou instável. E é justamente isso que a gente fez. A gente pode mapear cada parzinho de C e de D e olhar o mínimo da energia por bárion para saber se isso daqui é um ponto estável ou instável. E assim a gente consegue montar essa janela de estabilidade. Para cada parzinho daqueles, a gente vê se ele cai na categoria de estável, de metaestável, de instável, ou se, para esse modelo, com esse par de parâmetros, a matéria com dois sabores, de up e de down, seria estável, que também é uma região proibida aqui. Essa aqui é a janela de estabilidade para matéria estelar a temperatura zero. E aqui a gente tem também a janela de estabilidade para matéria de quarks a temperatura zero. Aqui não dá para ver tão bem, mas eu garanto para vocês que a janela de estabilidade da matéria de quarks ela está aqui dentro dessa janela de estabilidade para matéria estelar. A matéria de quarks tem uma janela de estabilidade mais restritiva do que a janela de estabilidade para matéria estelar. E então aqui a gente tem essa figura muito bonitinha que foi feita pelo Eduardo, que trabalhou comigo nesse projeto. E a gente pegou todos os pontos estáveis da nossa janela e a gente usou a nossa equação de estado para jogou ela na TOV e calculou a massa e o raio das estrelas estranhas, estrelas completamente de matéria estranha. E a gente tem aqui plotados esses resultados. A gente pode ver que quanto mais o meu parâmetro C aumenta, ele está aumentando para cá, mais eu vou ter massas maiores da nossa estrela estranha. E conforme ele vai diminuindo, a gente também vai ter massas menores. O parâmetro dele também faz uma diferença, mas o que mais faz diferença na massa que eu vou obter é justamente o parâmetro C, o parâmetro perturbativo ali do meu modelo. A gente tem aqui também um plot justamente desse diagrama de massa-raio, e a gente pode ver aqui que a gente consegue, com o nosso modelo, ter estrelas que têm até mais de 2 massas solares, o que é ótimo porque os astrofísicos já mediram estrelas de nêutrons com massas maiores de 2 massas solares. A gente tem aqui essa banda amarela e essas 2 linhas aqui, são dados experimentais com os quais a gente comparou o nosso modelo. Só que tem um porém. Aqui a gente tem também um plot bem similar ao de antes, só que esse daqui é para o raio das estrelas. Então a gente pode ver que apesar de, com o parâmetro C sendo grande, a gente ter uma massa grande da nossa estrela estranha, também tem um raio muito grande. E o que isso significa? Bom, se vocês verem aqui, o raio da massa máxima, ele é um pouquinho menor até do que o raio da estrela canônica, de 1,4 massas solares. E o raio da estrela canônica, da astrofísica, a gente sabe que ele tem que estar entre 10,4 quilômetros
e 11,6 quilômetros, isso daqui com 90% de credibilidade. Então, a gente pode comparar também o nosso modelo com o raio da estrela canônica e ver se ele está servindo ou não está servindo para descrever esse dado astrofísico. E o que a gente vê é que quando a gente consegue reproduzir massas de estrelas, quando a gente consegue reproduzir estrelas bastante massivas, a gente não consegue restringir o raio da nossa estrela canônica dentro desse range aqui. Quando a gente tem massas altas, como essa daqui de 2,37 massas solares, a gente tem um raio da estrela canônica de 15,53 quilômetros, que é muito maior do que a astrofísica nos diz que a estrela canônica tem que ter. Esse trabalho ele foi publicado no Journal of Physics G, foi aceito para publicação, ainda não foi publicado, mas está aceito. Se vocês quiserem, recomendo que vocês chequem lá. E aqui a gente tem um preview de coisas que estão sendo feitas, que é a inclusão de temperatura na nossa equação de estado. E vocês podem ver aqui, se vocês lembrarem da aula com a professora Débora sobre o gás de fermions livres, ela comenta também quando que a temperatura começa a fazer diferença na minha equação de estado. Ela começa a fazer diferença justamente quando a minha distribuição de antipartículas se torna relevante naquela integral lá da pressão, que também é o meu ômega zero, digamos assim. Então, aqui, a gente pode ver que numa temperatura de 50 MeV, que já é bem alta, a gente não tem tanta diferença. Aqui a gente já tem uma diferença considerável, mas para 20 MeV por aí, a gente praticamente não vê diferença nenhuma na nossa equação de estado. E conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai subindo nessa temperatura, vai fazendo mais diferença na minha equação de estado. Isso daqui é para um par de parâmetros fixos. A gente pode usar isso também para avaliar o diagrama de fase da QCD. Por quê? Bom, se vocês lembrarem, para cá, eu vou ter pressão negativa. E pressão negativa a gente já sabe que é algo que não existe. Então, qual foi uma maneira de interpretar isso? Uma maneira de interpretar isso é que, quando a pressão é zero, é quando a matéria estranha começa a poder existir. É quando acontece o desconfinamento, nesse ponto de pressão zero. Então, se a gente parar e pegar o ponto de pressão zero aqui, o ponto de pressão zero aqui, o ponto de pressão zero aqui, e plotar isso, plotar o potencial químico em que isso está acontecendo, a temperatura em que isso está acontecendo, a gente consegue construir um protótipo do diagrama de transição de fase da QCD, como está feito aqui. Isso daqui foi feito para matéria só de partes, potencial químico do I igual ao potencial químico do D igual ao potencial químico do S, e a gente pode ver aqui que acontece aqui, a potencial químico zero, a temperatura, a transição de fase acontece em temperaturas muito mais baixas do que é previsto na teoria. Então, esse daqui ainda é um trabalho bem um protótipo, tá? Um trabalho bem em andamento. Só queria mostrar isso aqui para vocês, de que é possível você ter essa interpretação aqui, de que a pressão negativa é dita como uma região proibida, digamos assim, e que o ponto de pressão zero pode ser visto como ponto de desconfinamento. Então, o que eu quero que vocês levem com vocês desse seminário? É de que o modelo termodinamicamente consistente é capaz de descrever objetos compactos mais massivos do que os obtidos com o modelo de Sokolov do MIT, mas menos massivos do que aqueles obtidos com um modelo dependente de densidade que não possui consistência termodinâmica. E que, se a gente não faz essa correção pela dependência da densidade, a gente consegue objetos compactos mais massivos e até mesmo com um raio menor. Mas a gente está perdendo a consistência termodinâmica, que é algo que já é muito bem estabelecido, é algo muito importante na física. A gente tem que os parâmetros da janela de estabilidade eles não são capazes de satisfazer simultaneamente os vínculos de massas estelares altas e de raios pequenos para estrela canônica, como já foi discutido ali na parte de resultados. Mas o mais importante é que existe uma maneira simples de recuperar a consistência termodinâmica em modelos que são dependentes da densidade ou da temperatura. Aqui tem as referências principais desse seminário. Essa aqui é a referência na qual o meu trabalho foi baseado, e essa daqui é o meu artigo que foi aceito para publicação no Journal of Physics G. Vocês estão com um soundtrack agora, porque começou a tocar o sino da igreja. Mas muito obrigada pela atenção de vocês. Eu gostaria de agradecer o programa de pós-graduação em Física, a CAPES pelo financiamento, a Débora por estar me orientando, o Eduardo e a Isabela que me ajudaram nesse trabalho.
Então é isso. Muito obrigada a todos por terem assistido.